Janeiro. O Freixo, você fez uma definição aí, disse que a gente está lidando com uma sociedade doente, né? E esse cenário, na sua avaliação, pede aí um grande pacto democrático, né? No início dessa semana, o presidente Lula deu uma entrevista e ele disse que a polarização é boa. Palavras dele, a polarização é boa se a gente souber trabalhar os neutros para compor uma maioria e governar o país. Alguém que deseje ainda que onírica, pacificação do país, pode observar uma frase como essa do presidente e concluir que ele decidiu trabalhar com os convertidos da esquerda e com os neutros, assim definidos por ele, do centro. Não acha que é um erro político, a essa altura, 1 ano e 3 meses de governo, você jogar ao mar o pedaço mais conservador da sociedade, como que a sinalizar, olha, estou governando aqui para os meus e para os do centro, que eu acho que eu posso atrair para compor a maioria. Não é um equívoco achar que a polarização é boa? Eu conheço bem o que o presidente pensa sobre isso, a gente já conversou várias vezes. A polarização ela é natural de qualquer regime democrático, o que não quer dizer que um regime fascista seja aceitável, né? A questão é, o número de fascistas é o número de eleitores que o Bolsonaro teve? Eu acredito que não, quero crer que não, né? Então, reduzir o pensamento fascista, ou a prática fascista que existe no Brasil há muito tempo, os integralistas estão aí para provar isso ao longo da história. Há um número, né, que ele já existiu em outros tempos, é uma coisa, né? E aí essa polarização de ideias, como existiu entre o PT e o PSDB durante a década de 90, essa polarização é saudável. Agora, nós vamos superar a barbárie da política. E isso realmente não pode representar o número de eleitores que tem. Aí a gente precisa avançar. Falando em política. Que é isso, Sakamoto? Posso ir? Que ele estava falando sobre eleição, sobre política. Queria até saber, no Rio de Janeiro, né? Como é que o senhor analisa aí a eleição no Rio de Janeiro? O PT deve apoiar mesmo a reeleição de Eduardo Paes? Bolsonaro inicia agora, nos próximos dias, eles querem fazer uma turnê no Rio de Janeiro, pegando gancho no que eles consideraram um sucesso, o ato dele na Paulista, fazer atos também no Rio de Janeiro para fortalecer a candidatura, a força da candidatura do candidato deles, né? Como é que você vê a situação do Rio de Janeiro, a disputa dessa polarização no Rio de Janeiro e se o PT vai apoiar mesmo Eduardo Paes? Olha, Fabíola, isso está sendo debatido pela direção partidária, eu acompanho de perto, tenho muito interesse nisso, evidente, né? O Rio de Janeiro é o meu lugar, né? É, o Eduardo Paes, ele é um candidato muito forte, evidente, ele é um candidato à reeleição de terceiro mandato, está indo para o quarto, caso seja eleito. É uma pessoa que tem muito diálogo com esse campo democrático. Eu converso muito com o Eduardo Paes, enfim, todo mundo sabe disso. Agora, a gente precisa entender que a eleição de 24 no Rio ela vai estar muito casada com a eleição de 26. Pelo menos no Rio isso vai acontecer. Não sei se em outras praças isso se dará da mesma maneira, mas no Rio de Janeiro, que é a sede deste projeto de Brasil que tem que ser derrotado, este pacto que eu aqui defendi, ele se faz necessário em primeira ordem no Rio de Janeiro. Então é preciso chamar todo mundo que tem compromisso com o Rio de Janeiro, compromisso com o Brasil, com a democracia, com uma relação onde a política possa ter diferenças, mas não aceitar a violência como método, no Rio de Janeiro isso é uma prioridade. Então é evidente que o Eduardo Paes reúne qualidade para ser o nome que reúne esse pacto. Agora, este pacto, a gente precisa saber muito bem quem está dentro e quem está fora. Não dá para fazer pacto com quem tem que ser derrotado. Né? Não dá para sentar com pessoas que representam esse Rio de Janeiro ou são responsáveis por ter levado esse Rio de Janeiro para esse lugar tão grave e achar que eles vão fazer parte desse pacto. Não, não vão. Então é um pacto que tem que ter delimitações muito grandes. Né? É um pacto que a gente vai. Não é um pacto só da esquerda, não é um pacto só do centro ou só da direita. É um pacto democrático. Agora, aqueles responsáveis pela barbárie no Rio, aqueles responsáveis, né, por todos os crimes relacionados à política no Rio, não podem fazer parte desse pacto, nem em 24, nem em Mas 26. pelo que eu entendi, então, o senhor apoia o Eduardo Paes, acha que é o candidato natural. Desde que esse pacto seja feito com aqueles que cabem na mesma sala. Nem todos cabem na mesma sala no Rio de Janeiro. E aí tem todo um debate sobre o vice, tem todo um debate sobre a composição de 24 e 26, tem todo um debate sobre qual Rio de Janeiro nós vamos defender.
Eu não vou defender no Rio de Janeiro com pessoas que eu preciso derrotar, porque são responsáveis por terem levado o Rio de Janeiro para onde a gente chegou hoje. Então, vai precisar ter uma responsabilidade grande na hora de pensar esse pacto. E a minha pergunta ia exatamente, começa, acho que no final da sua resposta, porque, bem, o PT discute, né, tá toda aquela possibilidade, inclusive, de indicar a ministra Aniele Franco para a vaga de vice, tem toda uma discussão sobre isso, é claro que isso vai depender dos processos partidários. Mas começa também a pipocar aqui e ali informações que o próprio governador Cláudio Castro gostaria de fazer um acordo e tá na chapa, né? Tipo, não ele, é claro, mas de ter um indicado, né, na chapa. E é isso que você fala com relação a colocar todo mundo na mesma sala. No caso, o PL não caberia na mesma sala junto com o PT, né? Evidente, não dá. Você não pode, eu quero ir além, né? Você não pode chamar pessoas e partidos e grupos políticos que representaram o fato do Rio de Janeiro ter seis. O Sakamoto são seis governadores. São seis governadores afastados. A operação da Polícia Federal, em cima do governador Cláudio Castro, era o sétimo mandamento, que é não roubarás, mas é o sétimo governador investigado, né? Então é muito grave. Não dá para compor com aquele que nós temos que derrotar. E aí eu não estou falando de direita ou esquerda, eu estou falando de alguém que levou o Rio de Janeiro a ter seis governadores afastados. Eu estou falando de um Rio de Janeiro que levou a milícia para dentro do palácio. Eu estou falando de um Rio de Janeiro que leva a morte a Marielle Franco, da qual a gente está aqui falando. Este Rio de Janeiro não pode estar na mesma mesa. E eu estou entendendo que essa mesa é ampla. Eu não estou sendo sectário. Essa mesa tem que ser ampla. Agora, não pode ter representante do crime político na mesa. Não, aí não. Então, se esta for a opção do Eduardo Paes, não será certamente a opção de muita gente que poderia estar com ele. Então, qual é o Eduardo Paes que estará em 24 e em 26? Essa é uma pergunta que ele, melhor do que eu, pode responder. Freixo, a gente está vivendo um paradoxo curioso, porque o governo não vai mal. Se formos analisar o desempenho econômico, se formos analisar que o presidente recuperou programas sociais que estavam destruídos e tal, houve uma diferença muito grande, muito bem demarcada na transição de governo. A despeito disso, o presidente, a popularidade dele cai e a aprovação ao governo dele também cai nas pesquisas, e foram 3 pesquisas, pelo menos, que apontaram na mesma direção. O que é que está errado? O governo erra na comunicação ou a sociedade demora a perceber que a mudança foi positiva? Olha, Josias, é uma pergunta complexa, né? A gente não tem uma resposta simples sobre isso. Eu concordo com você, o governo acertou muito no primeiro ano. O governo faz uma reforma tributária, o governo, né, recupera políticas sociais, o governo chega a índice de desemprego dos mais baixos desde 2014, algo que mexe na vida real das pessoas, principalmente dos mais pobres, né? Tem recuperação do poder de compra do salário mínimo, Minha Casa e Minha Vida volta a funcionar. Então você tem uma entrega de um governo num ano onde a gente não tem maioria no parlamento, ou seja, não foi fácil. Então, foi um resultado muito positivo. Quando você pega uma avaliação no início do ano seguinte, tem uma queda de popularidade. Aí eu acho que desperta uma coisa que a gente falou sobre isso já aqui, né? Que é sobre a linguagem, que é sobre a comunicação. Há um grande desafio na democracia hoje, vocês sabem disso melhor do que eu, que vocês são profissionais da área, e eu respeito muitíssimo todos vocês. Há um desafio hoje que é um desafio da comunicação, né? Então, hoje você tem que governar bem, você tem que se comunicar bem e tem que fazer isso chegar, né? Porque hoje, não à toa, a imprensa foi tão atacada no governo anterior. Não à toa. Não à toa tenta se matar a imprensa como lugar da verdade. Não à toa tenta se matar o jornalismo como lugar da fonte, né? Tenta se trocar o trabalho jornalístico pelos grupos de WhatsApp. Isso é uma estratégia política, isso é um modelo de sociedade. E é uma disputa de comunicação. Essa disputa de comunicação a gente precisa fazer. E eu acho que a extrema-direita avançou mais do que a gente, teve mais qualidade do que a gente nessa disputa. Eu acho que esse debate da popularidade passa pela comunicação mais do que pelas realizações ou não do governo. Acha que eventuais declarações do presidente, como aquela que ele fez sobre a matança na faixa de Gaza, comparando a atuação do Hitler, o extermínio que o Hitler promoveu de judeus na Segunda Guerra, ou a certa leniência do Lula em relação ao Maduro, episódios que são muito explorados nas redes sociais, acha que isso pode estar agindo no sentido de
puxar para baixo a popularidade do presidente? Acha que o presidente deveria vigiar mais as suas declarações, deveria prestar mais atenção a esses tópicos que são naturalmente explorados pelo outro lado? Josias, tudo pode ser usado, né? Eu tive agora, eu estou à frente da Embratur, eu tive agora em alguns países, em feiras internacionais importantes, promovendo o Brasil, né? E isso foi do mês passado para cá. Em 3 países da Europa, por exemplo, eu estive lá. E com muita conversa com a imprensa. Eu saí daqui jurando que esse seria o tema principal das entrevistas das quais eu participaria. Para minha surpresa, né, em nenhum lugar essa pergunta apareceu. E me surpreendeu, mas em nenhum lugar essa pergunta apareceu. Então não havia esse contexto na imprensa internacional, isso não foi perguntado sobre a imagem do Brasil. Isso era fruto de uma guerra local. Não estou dizendo com isso se a declaração foi impactante ou não estou entrando nesse mérito. Mas a guerra é local mesmo, né? A guerra é local mesmo, né? Estamos falando de evangélicos. Porque a Que declaração olha era uma uma. declaração, porque a declaração era uma declaração sobre um contexto internacional. Então eu imaginei Verdade. que, evidentemente, nesse contexto internacional, eu fosse, como representante do governo brasileiro, ser questionado. Isso não apareceu em momento algum, né? Isso é fruto de uma guerra local. Então a gente tem que estar muito preparado para essa guerra local. Tem que estar muito preparado para a capacidade de comunicação, como isso chega em cada família, porque às vezes você tem uma taxa de desemprego baixíssima. E isso chega muito menos para uma família, que é super importante para aquela família, do que uma determinada notícia transformada de uma forma para se comunicar melhor, para criar um impacto ideológico. A gente está vivendo um tempo, né, onde a gente está disputando a verdade e está disputando o conforto dessa verdade. Então, a gente precisa avançar muito num sistema de comunicação, pensar muito isso, e eu acho que isso é assunto também deste pacto que eu estou falando entre todos nós. Ô Freixo, eu sei que você precisa sair, que você tem uma agenda aí super apertada, mas é que tem tanta gente perguntando aqui. A gente não falou nada sobre turismo, né? Porque hoje você veio, claro, para falar sobre outros assuntos. Mas o pessoal quer saber, e o voo ao Brasil? E a passagem barata que o Freixo prometeu quando assumiu a Embratur, que falou que ia reduzir o preço das passagens aéreas? Tá um absurdo viajar por esse país. E aí, hein, Freixo, o que você pode trazer de resposta para os brasileiros que querem viajar por esse país aí? Vai baixar a passagem? Vai sair o voo a Brasil de verdade ou não? Primeiro que não fui eu que prometi, Eu deixa sei. claro isso. Não, a promessa da passagem não é promessa, né? Você, na verdade, eu lembro, eu acho que até aqui no UOL que você falou, quando você assumiu a Embratur, que você falou, é preciso sim baixar as passagens aéreas no Brasil. Jamais eu posso concordar com o preço de passagem caro como está, mas dizer que a passagem ia chegar a um valor tal, isso não fui eu que falei, então também não posso responder por isso. Agora, esse é o maior desafio que a gente tem. A gente tem números muito positivos, né? É bom lembrar, enfim, a gente chegou, em 2023, a gente bateu o recorde de receita com turismo internacional. A gente superou 2014, que foi o ano da Copa do Mundo. Foi o período que o Brasil mais arrecadou com o turismo internacional. Janeiro agora, a gente bateu recorde, foi o melhor janeiro de todos os tempos com o turismo internacional. Só em janeiro o Brasil arrecadou 3,9 bilhões de reais. É o melhor janeiro de todos os tempos. Então, tem notícia boa, frutos de um trabalho que coloca o Brasil de volta na prateleira do mundo, né? O Brasil voltou, o Brasil é hoje o principal destino de ecoturismo do mundo, superamos o México. Então, o tempo do vai passar a boiada, né, também passou, a gente superou. Agora, temos o maior desafio de todos, e eu quero concordar com quem está assistindo e está questionando isso. O Brasil é um país que depende de conexão aérea, porque o Brasil tem um oceano que nos separa do mercado europeu, tem um oceano que nos separa do mercado norte-americano, né? E o Brasil é um país de dimensão continental. O Brasil é 2 vezes a Europa do euro, né? Só o território brasileiro. Então a gente depende de conexão aérea, a gente depende de novas companhias. Todo o esforço da gente é para que novas companhias venham, é para que a gente consiga passagens mais baratas, mais voos, mais destinos. A gente criou um departamento da Embratur só de estudo de modal, que trabalha direto com aeroportos e companhias aéreas. Isso passa por uma série de coisas que eu não tenho controle. Preço de combustível, demanda, né, preço dos aviões, que tem uma crise hoje que é mundial. Agora, a gente caminha para a possibilidade de melhorias de acesso. Garantir que a passagem vai custar tanto ou tanto, eu nunca fiz, porque eu não posso prometer algo que não tem algo concreto que eu faça que gere tal fato. Agora, o trabalho está sendo feito. Prometeram errado, pelo jeito, então, hein, Freixo? Tomou até uma chamada do Lula na época, eu lembro, né?
Pois é. Ó, Mas muito a promessa é bom lembrar, foi feita pelo Márcio Márcio França, né? França. Mas depois o sucessor dele renovou a promessa, né? E tá aí no ar, tá devendo, o governo tá E aí devendo isso. sobra pro Freixo, que ele fala, ó, não tenho nada a ver com isso. Ó, Freixo, obrigada por ter vindo aqui no nosso programa. É um dia muito triste, né? E mais uma vez a nossa solidariedade, inclusive a você. Eu sei que quanto esse dia 14 de março é um dia de dor, um dia de lembrar esse dia tão forte, tão horroroso no nosso país e que até hoje a gente vive dessa maneira, né? Com esse ataque que aconteceu ontem, né, lá no Congresso Brasileiro. Um beijo para você e até a próxima. Obrigado, Fabíola. Obrigado, Josias. Obrigado, Sakamoto. Hoje teve uma frase da Mônica, né, viúva da Marielle, muito forte para mim, e é uma grande amiga querida, né? Eu fui muito presente na vida das duas. A Marielle conviveu muitos anos comigo, e ela dizia: eu queria só ter um luto, eu queria só sofrer, mas eu preciso lutar pela memória dela. Então, que a gente lembre que foi uma mulher extraordinária, né? Uma mulher de uma risada marcante, de um som, de uma personalidade incrível, uma mãe incrível, uma filha, uma irmã. Foi essa pessoa que mataram, né? Foi essa pessoa que tiraram de nós. E, enfim, entender isso e poder humanizar um pouco mais o debate.